Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. E se você não conhece o projeto Trader Tranquilão, é um projeto que a gente realiza trading no final do dia, usando essas velas que a gente chama de diárias, né? Olhando mais ou menos esse horário, agora são lá quase 6 aqui, fechando a vela diária, fechando a sessão de Nova York. E negocia alguns ativos, o euro-dólar, dólar-ien, euro-ien, dólar australiano e o ouro. Tá? É um projeto que eu considero assim, meio inovador, porque não conheço outro trader que tem todas as trades publicadas, você vê em tempo real tudo que está acontecendo na nossa conta e a gravação no YouTube explicando essas trades, que é essa que você está acompanhando agora. E se você já conhece o projeto, você deve ter visto o último vídeo que foi na quarta-feira, que eu falei do momento que o dia não tinha sido bom, tinha ido contra a gente tinha tomado um certo olé aí dos pares com ien, a gente tinha comprado dólar e ien e o preço tinha ido contra a gente logo na seguida. Mas eu disse que na quinta-feira, que foi ontem, a gente teria um dia mais volátil, que a gente tinha que ficar tranquilo que o preço poderia ir para o nosso lado, tinha que confiar na estratégia. Essa era a forma de encarar esse momento, saber que aquilo ali podia acontecer e que quando o preço tiver em tendência, que é o que a gente busca com a nossa estratégia, a gente consegue ter os resultados para superar as perdas anteriores. E foi um pouco o que aconteceu. Na quinta-feira, a gente teve a fala do Banco Central Europeu, do presidente do Banco Central, Mário Draghi, né? As taxas vieram como o mercado esperava e tal, mas a fala dele que foi uma coisa importante assim, e ajudou um pouco o euro a subir. Ele, por mais que ele tenha tentado manter o tom dovish, digamos assim, não, a gente continua preocupado com a economia, tanto que ela vai expandir, tem a questão da meta de inflação, no caso deles querer alguma inflaçãozinha e tal. Mas o que o mercado todo já está olhando e preocupando é outra questão, é outra tônica que está mais por trás aí. Se você está acompanhando o projeto do Trader Tranquilão, também você já deve ter me visto falar sobre os principais temas macroeconômicos aí que estão guiando preços de dólar, do euro. Do dólar, por exemplo, que eu sempre mostro aqui o índice dólar, e a gente viu o dólar aqui com bastante fraqueza, ou seja, sendo muito vendido, perdendo valor. Alguns temas que envolvem o dólar são a questão do acréscimo de taxa de juros que o Banco Central está vindo fazer, tá fazendo de forma gradativa, subindo um pouquinho da taxa de juros que estava lá baixíssima num contexto pós-crise, né? E só que agora, por exemplo, o mercado esse ano já está considerando, na verdade, que dificilmente esse ano o Banco Central americano volte a subir a taxa de juros. Então, o que se esperava lá no começo do ano, uma economia americana bem vibrante e tal, está com indicadores positivos, mas não tão o suficiente para poder continuar esse ciclo de alta de juros na visão da maioria dos traders, né? E do mercado, o consenso do mercado, digamos assim, que o Banco Central até leva em consideração um pouco também, né? Além disso, algumas coisas têm feito o dólar desvalorizar, como a tensão com a Coreia do Norte, influencia um pouco. A Coreia do Norte já vai testar outra bomba, outro míssil, na verdade. Questão de política interna, de conseguir resolver, passar a lei para meio que controle de gastos, igual aqui, não exatamente controle de gastos, mas teto de dívida, relação de dívida, PIB, coisas desse tipo também estão passando por essa questão lá, discutindo essa questão nos Estados Unidos. E isso tem levado o dólar a baixar. Os títulos públicos americanos também, por exemplo, se você for ver, olha aqui, eu abri aqui, igual você tem o Tesouro Direto brasileiro, digamos assim, de forma bem simplificada, se você comprar um Tesouro Direto, há um ano você tem isso aqui que é o yield, que é o retorno que você vai ter. De um ano, 10 anos, o retorno é maior, tá? É isso aqui é o principal que o mercado leva em consideração. Se você olhar os títulos norte-americanos, olha aqui, se a gente colocar aqui no diário, olha como é que eles têm
perdido o retorno. Isso, imagino que você quer investir, vou investir no Tesouro Direto norte-americano, que é seguro e tal, mas aí você olha, você vê esse gráfico aqui, você vai querer, você pensar, não, está diminuindo muito o yield, eu vou querer alguma coisa que tenha um yield melhor, eu vou tentar um da Austrália, talvez, ou no do Brasil mesmo, enfim. Isso influencia, porque quando alguém quer comprar um bond de um país, ele tem que comprar moeda, então as pessoas perdendo o interesse em comprar o bond, isso favorece também a perda de interesse de se comprar essa moeda e de valorizá-la, digamos assim, por demanda, né? Outra dinâmica que está em jogo aí é o que mexe principalmente com o euro, que é o seguinte, eu já falei também em outros vídeos sobre o quantitative easing, que o Banco Central Europeu está mantendo um programa, que é uma coisa também que não existia antes na economia, antes dessa crise de 2009, que os bancos meio que inventaram isso, os bancos centrais do Japão, da Europa, começou no Japão principalmente, que é basicamente o Banco Central comprando ativos diversos, né, e dessa forma colocando mais dinheiro na economia, mantendo taxas de juros baixíssimas, até negativas, e comprando ativos. O que é? Comprando também bonds, títulos públicos deles mesmos e de outros países, e até ações em bolsa, para ajudar a economia a crescer, aos preços ficarem interessantes para as pessoas investirem, e também para dar liquidez na economia, no sentido de, quando ele compra um ativo, ele tem que dar em troca alguma coisa, ele dá euro, ele injeta euro na economia. Esse é o quantitative easing. Mas o processo que está todo mundo olhando agora é quando que eles vão começar a fazer o tal do tapering, que é tapering, que escreve, que é justamente o contrário, desfazer um pouco esse processo, porque teoricamente, para a maioria dos economistas, o papel do Banco Central não é ter muito ativo, né, ter seu balanço cheio de ativos e agir tão fortemente na economia, assim, ser um ator importante para os preços dos ativos, né? Então a ideia é que quando a economia voltar a aquecer e funcionar por si própria, ele vai desfazendo esse processo, vendendo um pouco esses ativos, tirando, enxugando o euro de volta, e com isso tende a moeda a se valorizar um pouco. E o Mario Draghi falou que eles vão começar a discutir o tapering em outubro. Antes ele estava falando, não vai ter tapering, calma e tal. Agora ele já falou, em outubro vai começar a discutir. Mas é outro fenômeno interessante do mercado que a gente tem que observar, que eu queria chamar a atenção nesse vídeo de hoje, como que a precificação às vezes vem antes. Esse tapering, as pessoas comprando esse euro aqui já estão, muitas vezes os grandes players, as grandes baleias, digamos assim, que fazem o preço se movimentar, os grandes tubarões, eles já estão considerando esse tapering lá desde quando o euro começou desse pulo aqui, ó. Desde o começo do ano, se você for olhar aqui, ó, o movimento de alta do euro, ó, é no começo de 2017. Então começou em 2017, a gente já vê o euro fez o bottom, fez o fundo dele aqui e voltou a ganhar um destaque aí, né? Então é isso que eu queria comentar, como que esse tapering eu acho que pode já estar sendo precificado, e por isso que a gente vê o preço. Ou seja, a análise que se faz, por mais que o Mario Draghi tenha tentado ser dovish e falar, não, o tapering a gente vai discutir sim, mas é complexo, a gente vai começar a discutir em outubro e tal, os touros do dólar, né, os touros do euro, os compradores do euro, não tiver nem aí, entraram, e isso nos ajudou nas nossas posições. Tá certo? Foi um pouquinho mais longo que esse começo desse vídeo. Vou agora aprofundar nas posições, não vou falar mais de macroeconomia. Se você quiser, no nosso curso a gente fala bastante sobre isso, se você quiser aprofundar, tá? nesse funcionamento da economia, digamos assim, papel do Banco Central, etc. Vamos por hora aqui agora ir lá para os nossos pares, nossos ativos, né? Começando aqui no euro-dólar,
A gente vê então, teve aquele dia eu tava, né, o euro estava mais ou menos aqui na quinta-feira, teve essa barrona aqui a nosso favor, levando o preço lá próximo, onde que já teve o take de metade da posição, né, que a gente começou com 4 microlotes, fechou meio para poder tentar pegar mais movimento, o preço veio, foi contra a gente e tá indo de novo a nosso favor. Fazendo com que a gente esteja agora nesse momento com 217 pips, então fechou aí essa semaninha, praticamente a segunda semana inteira de trading de setembro, né? A gente teve já uma semana, sexta passada já era setembro, mas agora que teve uma semana fechada aí de trading. Então a gente ficou com um lucro interessante aí no euro dólar por enquanto, mais 40 dólares aí flutuante, né? Não sabemos o que vai acontecer. Já não temos um risco aqui teórico nessa posição, a não ser que tenha alguma coisa muito grande, você tem um gap gigantesco, alguma coisa assim. A gente não tem, a gente já está com stop no lucro aqui nessa posição, tá certo? Vamos deixar rolar um pouquinho. A gente não pode subir ela um pouquinho daqui a um dia ou outro, mas eu vou deixar por enquanto aqui em cima, ainda perto dessa média de 20, mas depois eu posso subir. Não sabemos até quando vai esse movimento do euro, né? Mas vamos deixar rolar. Um erro de muitos iniciantes é sempre achar que vai chegar no... Não, tá muito exaurido, agora eu vou tentar vender, tá? Overbought e tal. Aí a gente pode estar vendo um movimento histórico de alta do euro, e o cara fica durante esse movimento todo tentando vender o euro, né? Então vamos seguir aí a tendência enquanto ela tá forte, claro aqui, olha só, essas médias afastadas, a média de 20 apontando para cima e tal, totalmente alta, pelo menos no diário, tá saudável para nós, tá interessante essa posição aí, pelo menos por enquanto. Se o preço começar a andar muito de lado, tal, a gente pega nosso lucrinho aqui no 2/1 e fica de boa. Próximo ativo, próximo para o dólar ien, foi mais bacana para nós ainda ontem e hoje. Aquele dia que eu gravei o vídeo, o preço estava tipo aqui no alto dessa velhinha verde aqui, né? Eu tinha aberto antes, vendido e o preço indo contra. Eu falei como que em alguns momentos parecia que tudo estava errado, que a gente tinha tomado stop loss, algumas coisas e tal, mas o negócio era ficar tranquilo, porque a gente estava também com essa tendência de baixa intacta aqui do dólar ien, de certa forma, e não era motivo para preocupar por causa de uma vela verde. Você tem stop loss para isso, deixar o preço e tal, enfim. Podia ter ido contra também, por isso que o stop loss está aqui, a gente não tem certeza. Mas foi a nosso favor e fazendo com que, além de a gente recuperar aquele prejuízo que estava aqui, nós ganhássemos esse movimento todo aqui positivo, ficando aí com 96 pips positivo, fechando essa semana aí com 33 dólares líquido. Tá? Esse aí também tem duas posições abertas, nosso primeiro take para ela é aqui, ó. Beleza? Próxima posição é o euro-ien, próximo par, né? Que na verdade nós não temos posição. Esse é o que, olha só, olha como é que ele brincou com a gente. Essas setinhas aqui mostram, brincou com a gente essa temporada, o euro-ien. Enquanto um ativo está lateralizado, assim, é péssimo para a nossa estratégia, e essa temporada mostrou isso mais uma vez. Entramos comprado aqui, pegou o nosso stop loss justamente para virar, e agora ele foi lá em cima. No dia do anúncio, olha lá, foi lá em cima, mas também entraram os vendedores do euro em relação ao ien aqui. Então o ien mostrando força até mais forte do que o ien nos últimos... O ien se mostrando mais forte do que o euro nos últimos dias. Euro é sacanagem, né? Mas o ien é mais forte que o euro, né? Você entendeu? A gente vê aqui, ó, como é euro e ien. Então você está descendo aqui, que significa o euro perdendo força para o ien. Mas também está aqui dentro da nossa, que você já deve estar até acostumado a ver a nossa caixinha aqui, que ele voltou lá para dentro, olha só. Talvez não valha a pena nem entrar nesse mercado antes dele sair dessa caixinha aqui. Se a gente vier no Hakanashi, o que a gente vai ter? Vai ter a primeira velinha vermelha, mas ainda fechando acima da média de 20. Então totalmente indeciso esse mercado aqui, estamos fora dele. Próximo ativo é o dólar australiano, que aconteceu uma coisa muito chata essa noite. Ele pegou o nosso take profit, muito chato, eu falei brincando, obviamente. Fechou aqui na history aqui, ó, olhando aqui, meia posição, então a gente tinha 0,08 lotes ou 8 microlotes, que a gente fechou aqui com 160 pips, que era 2/1 em relação ao nosso risco aqui de
80 pips, né? E tivemos um lucro aí de 64 pips, já até dá uma limpada nesses stop loss que nós tomamos aí, ó, fazendo com que o nosso balance voltasse para o positivo. Balance, lembrando que são só posições fechadas, enquanto o equity leva em consideração esse lucrinho das posições abertas, certo? Então a gente continua aí também com o dólar australiano posicionado, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o meu chute é que do jeito que esse mercado tá louco, tá perigoso de abrir com um gap contra o dólar americano aí na segunda-feira, viu? Não sei, não sou vidente, mas o que a gente vê é outra coisa, né? Num nível importante horizontal, uma velinha aqui de rejeição. Também a gente pode ver o preço subir, igual eu falei, que seria bom para nós, mas pode ver uma rejeição no mínimo até aqui, essa velinha clara aqui, né? Um que a gente chama com pavio, aqui um pin bar, tem até, já falei também de estratégia sobre isso, de uso de pin bar. Que ele é simplesmente um sinal de reversão, porque mostra que o preço, a hora que o preço chegou aqui, entrou muita gente vendendo, né? Olha só, empurrou o preço para baixo, os ursos empurraram o preço, e pode ser que eles continuem essa brincadeira aí por mais um dia ou outro, não sabemos. Por enquanto nós vamos deixar nossa posição aberta, que se a gente vier no Hakanashi está tudo verdinho, nós estamos com posição aí comprada ainda, 4 microlotes. O último ativo é o ouro fechando aí, mais uma semana positiva também com essas tensões aí globais, especialmente questão de Coreia do Norte e tal, também deu uma valorizada boa, nós já tivemos um takezinho aí, né? Nesse momento até o nosso stop loss da posição que continua aberta já está acima do take que teve, já está um stop loss muito bom. Posso até mover ele mais um pouquinho aqui, ó. Já garantindo aqui pelo menos 72 lucros. Então o ouro nesse momento continua segurando o nosso maior lucro lá, está com 106. Isso porque a gente fechou meia posição, né? Se tivesse as duas abertas seria 200, mas está ótimo, é assim que funciona a estratégia, tem funcionado bem. Mantém também a gente pegar os lucros garante que o nosso balance não diminua muito, então a gente vai tendo menos volatilidade, né, no nosso balanço, o que é uma coisa importante, não ficar tendo drawdown real, o drawdown no balanço, né, porque o real também talvez seria equity, enfim. E o ouro tá aí, dessa forma nós estamos com esse lucro aqui aberto, aqui a posição continua subindo. O ouro eu já mostrei até no semanal como é que está num momento importante no semanal. Teve esse gapzinho essa semana que também pode ser, a próxima semana vai ser importantíssima para definir se ele romper esse nívelzinho aqui, ó, pode ser que a gente veja os vendedores empurrar o preço até esse outro nível horizontal aqui, tá? Porque isso aqui pode, se a gente tiver o preço vindo nesse nível, isso aqui se caracterizar como um padrão de reversão também. É possível. Então a gente tem que já pensar que nesse caso, se a gente quer garantir o nosso stop, que é o nosso lucro, ou se a gente quer esperar o preço vir aqui, e óbvio que a gente já quer garantir o lucro, né? Se a gente vier aqui, ó, já mostrando onde é que está o nosso take profit, está lá para cima. Então a gente não vai deixar o preço voltar naquele nível não, tá? Então é isso. Agradeço por nos acompanhar. Vamos encerrando mais uma semana de trading aí. Mais uma semana que eu falei que a volatilidade parecia que ia voltar e tá voltando. Os mercados estão... Mercados financeiros parece que está todo mundo ativo. Tem Bitcoin, eu acho que o Bitcoin também está mexendo muito com a mentalidade das pessoas e fazendo a volatilidade de outras coisas aumentarem, talvez, sei lá. Desde quando eu comecei no mercado financeiro, eu estou sentindo uma energia diferente, digamos assim. Vamos ver o que acontece aí nessas próximas semanas e meses, né? O trader tranquilão, só encerrando aqui, tá agora então com um lucro flutuante aí de $222, tá? Que faz um equity aí de $3.225, que seria um retorno de $255 só nessa temporada, e pelo equity aí um ganho com essas posições abertas, que a gente sabe que a gente não tem garantido esse lucro, mas seria um ganho de 27% aí
menos de um ano de projeto, né? Daqui a pouco está chegando um ano. A gente começou o projeto lá em outubro, lá em 17 de outubro. Estamos agora, daqui a pouco, chegando em 17 de setembro, né? Falta um pouco mais de um mês aí para a gente completar um ano de trader tranquilão. Tá certo? Mais uma vez agradeço por você acompanhar esse vídeo até o final. Deixa seu joinha aí, sua curtida, sua compartilhada e seu comentário no vídeo, como sempre. Te falo que ajuda muito. Até você que sempre comenta, tô te acompanhando e tal. Isso é muito. Só de você acompanhar, de você comentar já dá uma força, mesmo que seja isso. Mesmo que seja um obrigado, ok, valeu, qualquer coisa já nos ajuda, tá certo? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.